E minha gente, deixa eu botar o fone. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vou começar aqui devagarinho, aí o pessoal que vai chegando vai pegando então. Beleza, Manuel? Então, hoje vai ser mais curto, vamos falar do Rafael para fechar a tríade do Renascimento. Vamos ver aqui. Tem 3 trechos só do. Boa noite, Mariana. 3 trechinhos do texto. A gente vê um vídeo, e aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vamos ao texto. Peraí, deixa eu abrir aqui. Esse é o texto do Gombrich. Ele começa dizendo: na época em que Michelangelo e Leonardo competiam mutuamente em Florença, em 1504, aí chegou um jovem pintor proveniente da pequena cidade de Urbino, na província de Umbria. Era Rafael Santi, ou Tâncio, que realizara... Opa, chegou alguém aí? Peraí. Boa noite, quem chegou, Bruna. O Rafael Sanci, ou Sancio, que realizara trabalhos promissores na oficina do chefe da escola Umbria, Pietro Perugino. Tal como o mestre de Michelangelo, né, o Rafael tinha, né, lá, assim como Michelangelo tinha seus alunos, o Rafael tinha um mestre também. Gialandaggio, que era o mestre de Michelangelo. E o mestre Leonardo Verrocchio. O professor de Rafael Perugino pertencia à geração de artistas muito bem-sucedidos, que necessitavam de uma numerosa equipe de hábeis aprendizes para ajudá-los a executarem as inúmeras encomendas que recebiam. Então, como a gente falou na outra aula, esses autores tinham... Como eu estava falando, desculpe, tive que dar uma interrupção aqui rápida. O Rafael, ele tem bem um mestre, né? E ele chegou nesse período aí em que estava o Michelangelo, Leonardo, né? Que já estava no auge já. Então ele chegou, ainda que chegou de mansinho, mas já chegou com muita habilidade e era um outro gênio, né? Por isso que é a tríade do Renascimento. Vamos seguir aí no texto. Aqui. Foi nessa atmosfera que o jovem Rafael cresceu e não tardou em dominar e absorver a maneira do seu professor. Quando chegou a Florença, deparou com um estimulante desafio. Leonardo e Michelangelo, um mais velho, 30 anos, e o outro, 8 anos, estavam criando novos padrões artísticos. Chegou aí. Então, mais uma pessoa. Então, a gente, só para comentar aqui, né, os novos padrões artísticos, esses dois, Leonardo e Michelangelo, foram os responsáveis por esse desenvolvimento, né, por esse avanço da arte na Renascença. Outros artistas jovens poderiam ser desencorajados pela reputação desses dois gigantes. Rafael não. Estava decidido a aprender. Deve ter sabido que estava em desvantagem sob alguns aspectos. Não possuía o imenso aceno de conhecimento de Leonardo nem o poder de Michelangelo, mas enquanto esses dois gênios eram de difícil convívio, imprevisíveis e refratários para o comum dos mortais, Rafael era de uma doçura de temperamentos que o recomendava aos mecenas influentes. Além disso, era capaz de trabalhar até alcançar os mestres mais velhos. Então, né, uma das vantagens do Rafael, que proporcionou ele abertura e trânsito, né, no meio dos mecenas da época,
era a maneira da cordialidade dele. Ele não era impetuoso, né? Como o Miguel Ângelo e o Leonardo da Vinci. Ele era um camarada mais tratável, vamos dizer assim, né? Era mais político. Vamos lá para o próximo comentário. Mas aqui, só, ó, mais uma obra dele aí, ó. Ele foi responsável por uma obra muito conhecida de vocês, que é a Escola de Atenas. A gente vai ver no vídeo daqui a pouquinho, é que ele, na verdade, ele faz um retrato das figuras da antiguidade clássica, greco-romana lá, né, dos filósofos, dos personagens que transitavam por ali. É uma das pinturas mais importantes de Rafael e que registra muito bem o espírito do Renascimento, né? É muito interessante essa obra. A gente vai ver no vídeo, tem 6 minutos o vídeo, para ilustrar essa leitura, que hoje é mais curtinha, que a gente está vendo os trabalhos aí do Rafael. O Rafael ele vai ser classificado, ele está no final, ele está na alta, né, no período da alta do Renascimento, mas tem alguns autores que vão colocar ele também com um pé no barroco, né, maneirismo e tal. Então vocês vão ver referências de Rafael também no barroco. Vou ver se tem aqui mais um último comentário aqui. Essas obras todas estão aqui e vão aparecer no vídeo daqui a pouquinho. Aqui. Essa questão da idealização, ele está falando de idealizar o modelo, né? Era uma tendência não isenta de perigos, visto que se o artista aperfeiçoar deliberadamente a natureza, a sua obra poderá facilmente tornar-se amaneirada, olha a expressão, né? Maneirismo, né? Ou insípida. Mas se atentarmos uma vez mais para a obra de Rafael, vemos que ele, de qualquer modo, pôde idealizar a natureza sem qualquer perda de vitalidade e sinceridade no resultado final. Nada existe de esquemático ou calculado na grandiosidade da Galateia, que é essa obra, a Galateia, vou voltar um pouquinho. Ela habitua... Só um minutinho, chegou alguém. Reinaldo. Ela habita um mundo mais brilhante de amor e beleza, um mundo dos clássicos, tal como era conhecido pelos seus admiradores na Itália quinhentista. Essa obra, Galateia, tá? Essa daqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Essa obra aqui. Eu não sei se no vídeo ele vai comentar. Essa obra, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem melhor. Peraí. Aí. Rafael de Zanzio. Muito bonito. Beleza, então. Vamos lá para... Na verdade, é o finalzinho do texto. Vou aumentar aqui. Aqui. Ela habita um mundo mais brilhante de amor e beleza, já li isso, né? Foi por essa realização que Rafael permaneceu famoso ao longo dos séculos. Talvez aqueles que associem seu nome apenas a belas madonas e figuras idealizadas do mundo clássico possam ficar surpreendidos ao verem o retrato de Rafael do seu grande patrono, o Papa Leão X, que é o que nós vimos agora, assim, anteriormente, da família Médici, que era uma família poderosa de mecenas, né? Na companhia de 2 cardeais. Nada há de idealização nessa cabeça levemente balofa do Papa Míope, que acaba de examinar um velho manuscrito. É essa obra aqui, ó. Vamos ver o que ele está se referindo. Do Papa Leão X. Olha o Fábio aí. Então a obra que ele está se referindo é essa daqui, ó. Aqui ele está dizendo que ele não fez... O Rafael não fez nenhuma idealização, pintou tal qual ele via lá, né? Vamos voltar lá para o texto para a gente terminar essa leitura. O Papa Leão X, da família Médici, na companhia de 2 cardeais. Nada há de idealização nessa cabeça levemente balofa do Papa Míope, que acaba de examinar um velho manuscrito. Os veludos e damascos, em seus vários e ricos tons, aumentam a atmosfera de pompa e poder, mas podemos perfeitamente imaginar que esses homens não estão tranquilos. Tempos perturbados eram esses, pois no mesmo período em que esse retrato foi pintado, Lutero
tinha atacado o Papa pela forma como levantara dinheiro para a nova igreja de São Pedro. Acontece que foi o próprio Rafael, a quem Leão X encarregou de levar avante esse empreendimento após a morte de Bramante. E assim, ele também se tornara arquiteto, projetando igrejas, residências de verão e palácios, e estudando as ruínas da antiga Roma ao invés de seu rival Miguel Ângelo. Porém, Rafael dava-se bem com as pessoas e pôde manter em pleno funcionamento uma atarefada oficina. Então, como a gente viu no texto, o Rafael entrou nesse período aí da disputa, né, entre Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci, mas na verdade para completar uma tríade, né, que chama da tríade do Renascimento, né? Esses eram os três artistas mais importantes que eu queria trazer para vocês terem, né, uma noção. A gente falou ao longo das aulas anteriores do contexto histórico, né? Aqui ele ainda enriqueceu o contexto histórico com a questão da igreja, né? A reforma e contra-reforma, né? A tentativa da mudança que estava ocorrendo, estava fervilhando esses conflitos, né? Teológicos, né? Boa noite, André, beleza? E aí, né, hoje a gente termina essa tríade do Renascimento que eu queria passar na próxima aula para o Barroco. Veremos agora então um curto vídeo falando de Rafael de Zanzio. E aí depois, se vocês tiverem algum comentário, né, alguma coisa para perguntar ou conversar, vamos nessa então. Vou fechar aqui meu microfone, senão vai reverberar. Dependendo do idioma, também pode ser gravado como Rafael. Rafael Sanzio, em italiano, Raffaello Sanzio. Nasceu em 1483 em Roma e faleceria aos 37 anos em Roma, no ano de 1520. Era conhecido apenas como Rafael, um mestre da pintura, da arquitetura da escola de Florença durante o Renascimento italiano, celebrado pela perfeição e suavidade de suas obras. Raffaello Santi, que junto com Michelangelo e Leonardo da Vinci formam a tríade de grandes mestres do Alto Renascimento. A Escola de Atenas, uma das mais famosas pinturas do renascentista italiano Rafael, e representa a Academia de Platão. Ela foi pintada entre 1509 e 1510, na Stanza della Segnatura, sob encomenda do Vaticano. A obra é um afresco em que aparecem ao centro Platão e Aristóteles. Platão segura o timeu e aponta para o alto, sendo assim identificado com o ideal, o mundo das ideias. Aristóteles segura a ética e tem a mão na horizontal, representando o terrestre, o mundo sensível. A imagem tem sido muitas vezes vista como uma perfeita encarnação do espírito da alta renascença. Em A Escola de Atenas, Rafael pintou os maiores estudiosos da antiguidade,
mas como se fossem amigos que discutiam e desenvolviam as formas de pensar e de refletir a filosofia em si. Segundo estudiosos, o título do afresco seria Causarum Cognitio. Dentre os personagens, Zenão de Sítio ou Zenão de Eleia, Epicuro, Frederico II, Duque de Mantua e Montferrat, Anícios Manius Severinus Boétius, ou Anaximandro, ou Empédocles, Arrevois, Pitágoras, Alcebíades ou Alexandre o Grande, Antístenes ou Xenofonte, Hipátia, Ésquines ou Xenofonte, Parménides, Sócrates, Heráclito ou Michelangelo, Diógenes de Sinope, Plotino, Euclides ou Arquimedes acompanhado de estudantes, Estrabão ou Zoroastro, Baldassare Castiglione ou Pietro Lembo, Ptolomeu, Protógenes. Segundo estudiosos, o título do afresco seria Causarum Cognitio, e que somente após o século XVII passou a ser conhecido como a Escola de Atenas. Há quem diga que a obra A Escola de Atenas é uma alegoria complexa do conhecimento filosófico profano, pois mostra um grupo de filósofos de várias épocas históricas ao redor de Aristóteles e Platão, ilustrando a continuidade histórica do pensamento filosófico. Vocês viram então que a obra, essa obra do Rafael, ela é, como é que eu vou dizer, exemplar, porque ela traz toda o pensamento clássico grego, né? As figuras, todos os personagens, né? Os pré-socráticos ali e outras figuras, além dos mais importantes, né? O Platão e Aristóteles, junto com Sócrates ali, a tríade filosófica, né? Greco-romana. E essa é a marca do retorno aos valores greco-romanos, né? Que o Renascimento fez, assim, né? Foi uma marca, né? Muito importante. Até acho que alguém na outra aula falou do antropocentrismo, né? O homem no centro. Opa, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, é o final do vídeo. Deixa eu ver aqui. Acho que tem umas imagens do museu. Pera aí, rapidinho.
suas importantes ideias, sem nenhum senso de rigidez ou repetição. E o Rafael, assim como Leonardo na Última Ceia, dividiu os personagens em grupos. Cada personagem se sobrepõe e se move facilmente entre e juntamente de outros. Minhas duas figuras favoritas são aquelas que estão bem atrás de Euclides. Um deles apoiado na parede com uma perna sobre a outra e o outro apoiado ali observando. Tem um grande senso de intimidade nessa figura. Eu acho que isso você poderia observar, por exemplo, andando em qualquer universidade do mundo. Por todo o movimento livre dos personagens. Perdão, era outro vídeo. Mas deu para perceber, então, que essa escola de Atenas é a marca, né, do Renascimento, trazendo os valores greco-romanos de volta, né? Só para a gente fechar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, um comentário baseado nisso, já tinha visto essa obra, já tinha ouvido falar do Rafael, por favor, o microfone está aberto. Só lembrar aí aos colegas que, por favor, não deixem de marcar presença lá no Classroom, fiz lá o tópico da chamada. E, na verdade, nós, para quem chegou atrasado, essa aula aqui fecha o ciclo do Renascimento com a tríade Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci e Rafael Zanzio. Se ninguém quiser perguntar mais nada, eu estou aqui à disposição mais uns 10 minutinhos.